espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino e sou o professor de filosofia de vocês. E hoje a gente vai continuar falando a respeito de filosofia da ciência, epistemologia, teoria do conhecimento. Porém, vai ser a partir do ponto de vista da modernidade e contemporaneidade. Como vocês já sabem, né? Vocês podem, toda vez que escutar essa palavra gigantesca e estranha, contemporaneidade, ou contemporâneo, ou contemporânea, você pode substituir por hoje. Então a gente vai ver filosofia a partir da modernidade e como ela é definida hoje. Então, para isso a gente vai ter que ver algumas definições e alguns conceitos, né? Tipo, o que é método, o que é racionalismo, o que é empirismo, para a gente poder chegar finalmente a uma possível definição de filosofia contemporânea. Bom, basicamente, o grande problema da ciência moderna, e veja bem, modernidade aqui a gente está falando do ponto de vista histórico. Lembre-se das aulinhas de história, né? A modernidade começa mais ou menos em 1450, por aí, né? E aí, no caso da filosofia, esse problema moderno ele chega já entre os séculos XVI e XVII. Então, entre os séculos XVI e XVII, o grande problema da filosofia, claro, moderna e da ciência moderna, para se definir o que é ciência, o que é o conhecimento científico, o grande problema era o método, sim. Como a gente chega ao conhecimento científico, como se desenvolve o conhecimento científico. Porque parecia aos pensadores, né, da época de que todo mundo dizia ser racional, né, todo mundo dizia ser detentor de certo conhecimento, só que havia muita confusão a respeito disso. Então, um dos, né, que é considerado o inaugurador da filosofia moderna, né, e um dos definidores do que é ciência moderna foi Descartes, um filósofo francês. Além de filósofo, ele também era matemático. Então ele dizia assim, a questão dele era: por que na matemática todo mundo está de acordo, né? Ou pelo menos para ele parecia que estava todo mundo de acordo, todo mundo está de acordo, o conhecimento evolui e sem gerar controvérsias, e nas ciências humanas tem tanta controvérsia. E aí ele viu, então, o que eu tenho que fazer é criar um método que diga, né, como o conhecimento científico se desenvolve e assim, né, por consequência, também defina o que é conhecimento científico. Então, lembrem-se, né, método quer dizer caminho correto, né, percurso correto. Então, no livro dele, né, não é muito grande, chama-se Discurso do Método. Nesse livro, ele define, né, as bases do que é o racionalismo, que foi, né, uma das percepções, né, que definia o que era ciência. Para ele, né, conhecimento correto, conhecimento científico, era conseguido através da razão. O único critério que definia o que era o conhecimento verdadeiro, portanto, conhecimento científico, era a razão, a racionalidade. Por isso, racionalismo. E aí, né, o modelo é a matemática. Para ele, a matemática ela é construída a partir de ideias inatas, né, que já está dentro do ser humano, que Deus colocou dentro do ser humano. E aí, a partir dessa construção dessas ideias, você pode demonstrar para outras pessoas. Quando eu digo 2 mais 2 são igual a 4, eu posso demonstrar. E eu não preciso recorrer à experiência, não preciso recorrer à realidade. Basta eu recorrer a conceitos de ideia. A ideia de 2, né? A ideia de adição, a ideia de mais 2, a ideia de igualdade e a ideia de resultado. E aí isso chega a uma demonstração. Então eu posso criar conhecimento através da racionalidade e posso demonstrar aos outros seres humanos através da racionalidade sem precisar recorrer à realidade. Então, por isso que ele é considerado um racionalista, né? E é porque ele acreditava que o único critério verdadeiro de ciência era a racionalidade. Por outro lado, aí surgem os outros pensadores, né, da Inglaterra, né, que normalmente eles são empiristas, né? Empiristas vem de empiria, vem de experiência. Eles diziam que o único critério de validade do conhecimento verdadeiro, portanto conhecimento científico, era a experiência. De nada adiantava você ter uma ideia e se você não testasse essa ideia na experiência. A experiência que era o critério
de validade do conhecimento. Então a fonte de conhecimento eram os objetos do mundo. Então, se você tinha uma ideia, formulava um conhecimento através dessas ideias, e aí você testava na realidade, se a realidade refutasse, esse seu conhecimento não era verdadeiro. Então, o critério de conhecimento verdadeiro, o critério de veracidade, o critério do que era ciência era a experiência. Por isso, empiristas. O maior deles foi Bacon. Em um livro chamado Novo Órgão, ele sistematiza o que é empirismo. Embora ele não seja o único, teve vários outros também. Né? Teve o próprio Hobbes, que também era um filósofo da ciência, embora seja mais conhecido como filósofo da política, né? Filósofo da política. Teve também Locke, né? Entre outros. Né? Mas enfim, Bacon ele diz que, por definição, né, o conhecimento ele está nos objetos e não no sujeito, que era o que dizia o racionalismo, já que está na racionalidade, a racionalidade é do sujeito, então o conhecimento estaria no sujeito. Os empiristas, e Bacon, por consequência, diz que o conhecimento está nos objetos. Obviamente, você tem que ter sim, pensamento, você tem que ter racionalidade, você tem que elaborar as teses, elaborar o conhecimento, mas você tem que testar na experiência. E é isso que o Bacon faz nesse livro, né, chamado Novo Órgão. Ele nos apresenta um método indutivo. Ele vai na experiência, observa essa experiência e generaliza, né, essa tese, e aí testa novamente a experiência. Enquanto essa tese for válida, obviamente a experiência não refutar, ela é uma tese válida. Então ficou esse embate, né? Por um bom tempo ficou esse embate entre racionalismo e empirismo, racionalistas ou empiristas. Até que chegou, né, Kant, que é um filósofo alemão, num livrinho chamado Crítica da Razão Pura, que aí ele vai falar que o conhecimento é a junção, né, da subjetividade com a experiência. O que ele faz com isso? Ele junta a ideia de racionalismo, né, racionalidade, com a ideia de empirismo, que é mais ou menos o que a gente entende hoje de ciência. Né? A ciência obviamente, você tem que ter racionalidade para pensar, para elaborar as hipóteses, e aí depois testar essas hipóteses da experiência, elaborar uma tese e universalizar essa tese, mas também tem que juntar a experiência. Você tem que se submeter à experiência, porque se você diz uma coisa que contraria, né, a experiência, obviamente isso não é verdadeiro do ponto de vista factual, né, dos fatos. Okay? Então Kant ele junta isso, ele fala que o conhecimento é a junção, né, da razão, né, da razão pura, mas também ela se submete à experiência, à realidade. Okay? Então, a partir mais ou menos do século XX, aí a ciência começou a ser começou a ver as suas limitações e a se definir como um saber aberto, que nunca chega à verdade absoluta, mas que está sempre em busca. Né? Então é um conhecimento. Popper é um filósofo austríaco, né, num livro chamado Conjecturas e Refutações. É exatamente assim que ele define que o conhecimento científico progride. Elabora uma conjectura, ou seja, elabora uma hipótese, né, e aí vai na experiência. Essa experiência pode refutar ou não. Se a experiência confirma, esse conhecimento fica sendo válido. Quando surgir uma outra hipótese, uma outra tese que refute aquela experiência, que refute aquela tese que era até então válida, fica sendo válida a outra tese. Então, ou seja, o conhecimento ele progride através de conjecturas e refutações. E aí ele fala que o conhecimento científico ele é válido, universalmente válido, até que se prove o contrário. Ou seja, a ciência, em certo sentido, ela é humilde. Ela diz que ela é verdadeira, mas ela pode estar errada. Quando surgir outra tese que diga que ela está errada, fica sendo válida aquela outra tese. E aí, na contemporaneidade, na visão de um filósofo também austríaco chamado Feyerabend, né, Paul Feyerabend, ele fala que a ciência não se desenvolve por métodos, mas a ciência se desenvolve muito mais por o que ele chama de anarquismo epistemológico, ou seja, são várias teses competindo uma com a outra para saber qual é a mais verdadeira. Porque se você respeita o método, você respeita a teoria que já era válida, você nunca vai ter progressão, porque você aceita aquela tese e não vai tentar contestá-la. Para ele, né, são a disputa entre as teses que progride o conhecimento. Para ele, na ciência, tudo é válido e a única coisa que tem que ser feita é buscar o
conhecimento. E aí também é mais ou menos o que a gente entende por ciência hoje. Também a ciência hoje ela é muito mais também colaborativa. Você não vê mais um cientista trabalhando sozinho, como a gente via, né, há tempos atrás no cinema americano, né, no cinema, o cientista trabalhando sozinho ali no laboratório. Hoje são vários cientistas trabalhando no mesmo espaço físico, né, ou então em espaços distantes por conta do avanço das tecnologias de comunicação. Né? Então, é um saber, né, aberto, que é válido, até que se prova o contrário, e é muito mais coletivo, né, e junta, né, racionalidade, razão, mas também o empirismo, a experiência. Okay? Esse conteúdo vai estar no livro de vocês entre as páginas 45 e 50. Ok? Então, eu espero que todos e todas estejam vendo, e com isso eu fico por aqui. Até mais.